Olá a todos, meu nome é Bruno Reis, eu sou aluno de Iniciação Científica da professora Daphne Kuckerman, do Instituto de Química da UERJ. Juntamente da sua outra aluna de IC, a Giovana Silveira, nós desenvolvemos esse trabalho intitulado Síntese e Caracterização de um Novo Complexo Mononuclear de Cobre 2 como modulador da fosforilação proteica patológica. Nosso grupo de pesquisa ele tem como foco o desenvolvimento de potenciais fármacos para o tratamento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Tanto Alzheimer quanto Parkinson, quanto outras doenças neurodegenerativas são conhecidas na literatura como agregopatias, por conta da sua patologia ser associada com a agregação de proteínas. Essa agregação pode se dar por diversos fatores, mas o nosso alvo principal é o estado hiperfosforilado dessas proteínas. A fosforilação é um processo fisiológico, ela acontece naturalmente no corpo, mas quando ela acontece de maneira exacerbada, dizemos que a proteína está no estado hiperfosforilado. E esse estado de hiperfosforilação pode ocasionar a mudança conformacional da proteína e o consequente desenvolvimento dessas doenças, dependendo da proteína e da região do cérebro onde acontece. Então, nesse contexto, compostos de coordenação se destacam no reconhecimento molecular dos grupos fosfatos. E por isso, nosso objetivo é sintetizar um novo complexo capaz de atuar como modulador na fosforilação proteica patológica. Primeira parte do trabalho, a gente sintetiza o ligante desse complexo. Então, a primeira síntese é uma síntese de condensação, seguida de redução, a partir do 1-metilimidazol carboxaldeído, que na imagem está marcado como 1, e da piridilmetilamina, que na imagem está marcado como 2. Sintetizado o primeiro precursor, que a gente apelida de X1-PMA, uma segunda síntese então é realizada, dessa vez uma substituição nucleofílica, entre o X1-PMA e o CMFF, que está marcado como número 4 na imagem. A primeira etapa tem um rendimento de mais ou menos 90%, enquanto na segunda temos um rendimento de mais ou menos 60% a 70%. Tanto o precursor X1-PMA quanto o ligante foram caracterizados por RMN, e através desse ensaio a gente teve a garantia de que os produtos estavam puros e nos certificamos de que os sinais obtidos nos espectros correspondiam à estrutura esperada. Uma vez sintetizado o ligante, partimos então para a síntese do complexo, que é o produto de interesse do trabalho. O complexo então foi preparado reagindo o ligante com cloreto de cobre 2 em meio de metanol a temperatura ambiente sob agitação constante. Foram utilizadas variadas técnicas para caracterizar o complexo. Primeiro, uma termogravimetria seguida de uma análise elementar nos garantiu que o complexo possuía a fórmula escrita na imagem, com 2 moléculas de água na rede cristalina. As comparações entre as porcentagens teóricas e experimentais na análise de CHN nos dá confiança para afirmar a fórmula. Realizamos um ensaio de espectroscopia no ultravioleta visível e comparamos com os obtidos por cálculo DFT, em parceria com o professor Haroldo Candal, também do Instituto de Química da UERJ. Haviam 2 possibilidades de geometria que o complexo poderia assumir: octaédrica, com a parte fenólica do ligante participando da rede de coordenação, ou pirâmide de base quadrada distorcida, onde o fenol não participa da rede de coordenação. Analisando todos os espectros, a gente observa que os dados obtidos experimentalmente se alinham mais com aqueles calculados para a geometria de pirâmide de base quadrada distorcida. Por se tratar de um complexo de cobre, nós não poderíamos fazer análise de RMN, já que o cobre é paramagnético, mas podemos nos aproveitar dessa mesma característica para realizar um ensaio de EPR. Portanto, o espectro obtido nesse ensaio apresentou anisotropias de característica de cobre 2, permitindo que afirmássemos que, de fato, o centro metálico do nosso complexo era um centro de cobre 2. Por último, a voltametria cíclica, realizada em parceria com o professor Nicolás da PUC-Rio, nos mostrou também que o centro metálico do nosso complexo é, de fato, um centro metálico de cobre 2, onde é possível observar no espectro 2 ciclos de oxirredução, primeiramente o cobre 2 reduzindo de cobre 2 a cobre 1 e reoxidando de cobre 1 a cobre 2. Por fim, a atividade biológica do composto, assim como seu mecanismo de ação, ainda precisam ser avaliados em ensaios futuros, como os ensaios de modelo de desfosforilação de BNPP. Ressaltamos que o nosso trabalho gerou 2 apresentações em congresso, a primeira no 19º encontro da Sociedade Brasileira de Química, no ano de 2025, e a segunda no 5º workshop do programa de pós-graduação em Química da UERJ, também no ano de 2025, onde inclusive foi premiado na categoria de melhor pôster de IC. Agradecemos à UERJ e à FAPERJ pelos incentivos à nossa pesquisa.